Galera, dando sequência aí nos exercícios abdominais, suspenso. Fácil, né? Hoje nós vamos trabalhar a ideia de oblíquos, fibras mais laterais, não as anteriores. Porque as fibras anteriores, elas trabalham fazendo flexão com rotação, são mais atuantes, com enfoque maior quando se faz a rotação. Hoje nós vamos fazer inclinações. Só que a galera trabalha muito com oblíquos para trabalhar com inclinações com pesos, né? Não é tão interessante segurar peso e fazer, porque tem muita carga compressiva axial na coluna vertebral. E aí comprime demais disco, além do próprio movimento de inclinação, que já há uma compressão discal maior para o lado côncavo do movimento, para o lado que eu inclino, ainda tem mais a carga segurando e fazendo o movimento. Porque está para baixo, toda essa carga na cintura escapular é projetada para a coluna vertebral e além disso ainda tem um movimento associado. Agora, se nós invertemos e fazemos o movimento na barra, suspenso, daqui a um pouquinho tu vai valorizar teu trabalho, tá? Vai chamar a vinheta. Mas calma aí, não vai chamar a vinheta ainda. Tem que valorizar teu trabalho. Teu salário, valorizar. Vou chamar a vinheta agora. E aí nós vamos fazer o movimento de inclinação lateral. E volta. A inclinação lateral aqui trabalha fortemente os oblíquos também. Só que nessa condição, como eu estou suspenso, eu não tenho uma carga compressiva como eu tinha sobre a coluna vertebral. Então, é uma opção interessante de prescrição. Agora eu tenho que ver se o cliente tem condição ou não de fazer. E aí, depois da vinheta, nós vamos estar eu e tu executando o exercício e tentando entender quem tem facilidade e quem não tem, quem tem dificuldade e quem não tem, e o que fazer com quem tem facilidade e quem não tem tanta facilidade. Como é que nós vamos fazer para trabalhar uma progressão? Valorize o teu salário aí, por favor. Aí, roda a vinheta aí, Jé. Bom, galera, vamos lá. Voltando à vinheta, vamos fazer o abdominal com o quadril flexionado primeiro. Vamos lá. Vamos ver como é que o Caio sai aí, né? Como é que ele executa. Flexionou o quadril e a ideia agora, Caio, é só pelve, vai. Isso. Só pelve para o lado. Isso. Para o outro lado, consegue? Sem flexão do quadril, mais devagar. Quanto mais devagar, mais difícil fica. O Caio, ele fica com o cotovelo um pouco... Pode relaxar um pouquinho, dá uma descansada aí. Ele fica com o cotovelo um pouco flexionado, fica tensionando o membro superior. A ideia é, deixa esse cotovelo estendido, só faz a empunhadura, a musculatura de flexão interfalangiana e metacarpofalangiana vai ser fortemente acionada aí, não tem como, vai fazer a empunhadura. Por isso o antebraço é fortemente exigido, a musculatura que faz lá o movimento da empunhadura, da pegada, né? Só que se for ver o meu lado direito, eu tenho mais facilidade que o esquerdo. Foi mais fácil pouquinho, fácil. Né? Pode ser que eu por ser destro também, né? Facilitou uma execução. Já ao lado esquerdo é mais difícil, porque tem que concentrar muito mais. Importante controlar para não ficar fazendo pêndulo. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para a galera. Senão eu vou... Claro, é uma forma até que é possível prescrever, mas eu tenho que ver qual é o objetivo, porque ele vai estar tirando um pouco do esforço. Eu vou fazendo com pêndulo para um lado, pêndulo para o outro lado, pêndulo para o outro lado. Aqui eu não estou tendo esforço quase que nenhum, porque eu estou fazendo um pêndulo aqui do movimento. Agora, se eu parar, fizer o movimento, voltar, fizer o movimento, parar e voltar, o esforço é bem maior. Porque eu não estou jogando com a movimentação e o auxílio gravitacional para fazer o pêndulo. Isso é uma situação. Quadril flexionado é outra situação para diminuir um pouco esse esforço. Como a carga aqui, como outros abdominais que nós já gravamos e mostramos nessa série de abdominal, a carga nesse exercício suspenso é da pelve para baixo. Todo o peso de pelve, coxa, perna e pé, dos dois lados aí, dos dois membros inferiores, é a sobrecarga. Então, quanto mais desenvolvida essa musculatura, maior a sobrecarga para fazer. E aí, essa inclinação lateral, ela tem um enfoque mais forte sobre a musculatura de oblíquos lateral. Logicamente, não são só eles que inclinam, quadrado lombar. Se eu estou inclinando para o lado esquerdo, o lado que fica côncavo, vamos ver o lado que eu inclino, quadrado lombar, oblíquos desse lado, né? Eretores da coluna também desse lado para contribuir, e o reto abdominal também tem ação do lado do movimento que eu inclino. Então tem um rol de músculos aí atuando, um sinergismo grande. Agora eu executando e demonstrando como eu fiz antes, a minha sensação é bem na região lateral, eu tenho uma sensação bem forte da musculatura atuando, e aí entra aquela questão do foco interno, eu focar bem na musculatura atuante para conseguir fazer uma relação ali bem forte de mente e músculo e poder acionar de forma competente. Agora, pêndulo gravitacional eu posso colocar no começo, mas evoluir o executante
para que ele não faça pêndulo gravitacional, que ele faça como eu fiz, para o movimento, volta, para o movimento e O volta. que pode acontecer com o cliente que está começando a executar é ele focar primeiro na técnica dos exercícios, né? Ele tem que se ver e focar na técnica, ele não consegue focar no músculo ainda. Aconteceu comigo. Eu sinto os oblíquos trabalhar, mas talvez não tão fortes em comparação se eu começar a executar bastante, eu não vou conseguir fazer um foco interno, né? Os oblíquos, vai ser mais intenso a ativação que eu vou sentir, né? Porque eu estou focando bem na técnica ainda. Por isso que eu não tenho essa percepção. Então, como o pessoal que está nos assistindo, é uma questão de progressividade, complexibilidade e exigência do executante. Não só no aspecto de esforço físico, mas no aspecto coordenativo, de concentração no exercício. Então, o profissional de educação física, isso é um ponto importante, ele tem que ter uma progressividade no trabalho prescrito. Periodizado ou não, interessante que fosse periodizado, mas que fosse aumentando a complexidade coordenativa e de esforço físico do movimento, para que o cliente vá gradativamente angariando cada vez mais uma competência melhor em fazer o exercício e executando melhor, e com isso tendo uma eficiência melhor do exercício. Essa é a lógica maior, né? Então vamos lá, deixa eu mostrar um pouquinho aí para a galera de novo. Então são as variações que nós temos para fazer. Um quadril flexionado inicialmente, vai inclinar para o lado. Um detalhe que tem que cuidar, vejam bem a execução agora aqui. Eu estou inclinando para o lado e voltando. Inclinando para o lado e volto. Inclino para o outro lado e volto. Agora vejam essa execução. Inclinei para o lado e voltei. Inclinei para o lado e voltei. Tem alguma diferença nessa execução? Tem uma diferença nessa execução. Numa execução, eu estava com o tronco mais parado e a pelvis única e simplesmente inclinava, e na outra, eu jogava também uma adução do ombro junto. Quando eu estou em cadeia cinemática fechada, há uma tendência disso. Isso pode ou não pode ser feito? Depende. Se eu estou iniciando com o cliente e quero que ele venha fazer a execução correta, mas ele não tem condição ainda, bom, ele vai fazer aquela adução do ombro, ele vai jogar o latíssimo junto, ele vai jogar redondo maior junto naquele trabalho, ele vai jogar tríceps, cabeça longa junto naquele trabalho, ele vai jogar o deltoide posterior naquele trabalho da adução, mas sem problema. É um processo inicial que eu vou evoluir para chegar no padrão de movimento que eu quero. Mesma ideia do pêndulo gravitacional. Eu posso permitir o pêndulo num primeiro movimento e vou gradativamente ao longo das sessões de treinamento corrigindo, ajustando, diminuindo o pêndulo, aumentando a amplitude, vendo o ganho de força no cliente, o ganho de capacidade de entender, compreender e executar o movimento. Processo pedagógico, processo didático, evolutivo de carga, de esforço, de competência de execução. Estamos falando muito hoje disso, Caio, nessa videoaula, porque é uma coisa que parece que esquecida na educação física. O pessoal já entra querendo arrasar. E aí o risco de lesão também lá para cima, porque não tem condição de executar e quer fazer o exercício de qualquer jeito e com muito peso. Então, muito cuidado. Vou fazer com essa adução do ombro, qual é o risco lesivo? É baixo, mas eu tenho que compreender que não é a melhor técnica para executar focando em oblíquos, focando em reto abdominal daquele lado, em quadrado lombar. Porque rouba não é. Esforço, né? Rouba o esforço. Mas não tem problema se o indivíduo executar razoavelmente, sem risco de lesão, e eu vá gradativamente ajustando. Isso acontece muito com o profissional de educação física, né, João? Ele fica muito focado numa técnica só. Para te fazer, por exemplo, esse exercício tem que ser tal técnica. Mas se tu começar a incluir para o cliente o exercício com aquela técnica que seja correta, ele não vai conseguir executar. Então, tu tem que achar outros artifícios dentro da técnica para conseguir fazer com que ele chegue naquela técnica ideal. Esse é o detalhe é que eles ficam só pensando que tem que ser fixo. O que tem que se cuidar nesse processo é se eu estou permitindo que ele faça uma variação técnica que não é a mais correta e essa variação técnica tem problema lesivo. Bom, aí tudo bem. Aí é outra coisa. Agora, se aquela variação técnica está roubando esforço com outros músculos, vamos mostrar aqui de novo. Se o indivíduo está fazendo a variação técnica, né, do exercício, assim, ó, fazendo uma adução do ombro junto, ao invés de só fazer um movimento que seria o mais adequado, com o joelho até estendido, fazer o movimento, volta, faz o movimento, volta. Aqui o meu esforço percebido de oblíquos é muito maior do que antes, mas se o indivíduo não consegue executar dessa forma, eu vou trabalhando outras formas com roubo associado, que não tem risco de lesão, ou pêndulo associado, que não tem risco de lesão, e vou evoluindo. Eu não posso usar uma estratégia que ao usar que seja arriscada. Né?
seja arriscado, exatamente. Então esse é um ponto importante também. Então acho que fica dessa videoaula de hoje um exercício interessante para fazer, avançado, a empunhadura é fortemente exigida, sempre que é abdominal suspenso vai ter isso. Um movimento que exige muita concentração, muita capacidade coordenativa, além de força do cliente. Mas eu acho que o ponto mais importante que nós estamos deixando de mensagem na videoaula de hoje é processo didático, evolutivo de carga, de esforço e de exigência coordenativa para a execução do movimento. Tem que se ter, tem que se saber o processo. Nem todo mundo consegue chegar a executar de cara, então qual o processo que eu faço para se chegar lá? Esse é um ponto fundamental. Beleza, galera? Obrigado para vocês aí que têm elogiado o Treino em Foco, têm feito críticas construtivas, porque não? Pô, tá valendo, nós queremos saber onde que não tá bom para tentar melhorar. Isso é muito importante, né, João? É fundamental para nós, né? Então o pessoal que elogia diz, ó, tá legal isso, pô, show, a gente tá sabendo que tá no caminho certo. Ó, isso aqui dá o primeiro, pô, beleza, vamos ver se a gente consegue dar uma evoluída, uma melhorada. Então, sempre legal ter aí esse feedback. E a galera que tá gostando do Treino em Foco, divulga, né? Divulga pros amigos. É a melhor forma de nos ajudar. colegas de trabalho, né? Divulgando. O canal, o site, o Instagram, o teu, o meu. Isso aí. É isso aí, os Instagram. Tem mais. Não, é isso aí mesmo. Valeu, galera. Um Valeu, abraço. abraço. Tchau, tchau.